Agora que nós já aprendemos como esse mundão foi formado, nós vamos embarcar em uma viagem em um mundo tão pequeno, mas tão pequeno, que é impossível ver a olho nu. Então, para entender cada detalhe dessa estruturazinha que está presente em mim, em você, no seu animalzinho e em cada criatura que existe na Terra, nós vamos precisar fazer igual o Sherlock Holmes. Ora, meu caro, e olhar bem perto, cada vez mais perto. Perto mesmo, né, professor? Eu consegui ver, mas, sinceramente, eu ainda não consegui entender. Mas assim, eu já perguntei aí a alguns alunos qual a opinião deles sobre o que é uma célula. Célula é... Peraí, deixa eu me lembrar agora que deu um branco. Oi? A célula parece um caroço feijão. Não. Então, o que é uma célula? Célula é uma unidade microscópica formalizada por material genético, membrana plasmática e citoplasma. Acompanhada com núcleo, que forma toda a unidade do ser vivo. Que o nosso corpo é composto por vários conjuntos de células. Existem células que formam a nossa pele. Existem outras células, células animais, células vegetais, são diferentes umas das outras. Existem células dentro do nosso organismo. Célula é uma unidade composta por organismos microscópicos, estruturais, compostos na estrutura do organismo dos seres vivos. Existem células no nosso cabelo, toda unidade do nosso corpo. Sei que existem células procariônicas e eucariônicas. Que procariônicos é quando não tem a membrana plasmática e eucariônicos possuem a membrana plasmática e o núcleo. Bem objetivo e direto, a célula é a menor unidade do ser vivo. Eu costumo dizer, por exemplo, que a célula está para os seres vivos, assim como o átomo está para a matéria. Então, qualquer ser vivo, no mínimo, ele é formado por essa unidade que nós chamamos célula. Então, é como se fosse uma sociedade que elas trabalham entre si e juntas formam a vida no corpo. Que nós chamamos isso de seres pluricelulares, como nós e a maioria dos animais e vegetais. Mas existem alguns indivíduos, alguns seres, que são compostos única e exclusivamente por uma única célula, uma célula isolada de vida livre, que nós chamamos seres unicelulares. Acabei de descobrir uma coisa, que nesse mundão assim com tantas plantas, as células das plantas são diferentes das células dos animais. Você também pensou que era tudo igual, né? Mas quem entende muito desse assunto é a professora Cíntia, que enviou até um vídeo para o nosso canal falando tudo. E depois de assistir o vídeo, eu descobri que ela é que nem eu, louca por planta. Olá, Indira, tudo bem? As células vegetais são diferentes das células animais, sim. Embora sejam muito parecidas, as células vegetais apresentam estruturas que são bem características de plantas. A primeira delas é a parede celular, que é constituída de celulose. Essa celulose é tão resistente quanto ao aço, sabia? E por isso confere muita proteção e sustentação às plantas no seu habitat natural. A gente costuma dizer que a célula tem dois grandes tipos principais de divisão celular, que é a mitose e a meiose. A mitose é uma forma de divisão onde você mantém a quantidade de cromossomos das células inalterada. Por exemplo, nós seres humanos temos 46 cromossomos. Quando uma célula nossa sofre mitose, é como se ela fizesse uma autoclonagem. Então a nova célula, que vai advir dessa original, ela vai ter a mesma quantidade de cromossomos. E existem algumas formas de reprodução, em indivíduos unicelulares e alguns outros tipos de indivíduos, que se dá por mitose. No caso da meiose, ela é praticamente exclusiva para a formação de gameta. Então, como o próprio nome já fala, a meiose ela divide ao meio a quantidade de cromossomos que a célula tem. Então, basicamente é isso. Mitose é um tipo de divisão que mantém a quantidade de cromossomos intacta, o número de cromossomos, e a meiose normalmente é para a formação de gametas, reprodução sexuada. Cada um vai ter 23 e quando você se une, formando o ovo, o zigoto, que vai dar origem ao novo ser, ele vai ter 46 cromossomos. Eu ainda tenho uma dúvida. Como é aquele lance de procariontes e eucariontes? Isso aí é uma das partes mais interessantes e longas da biologia. Mas vamos tentar ser bem sumarizado, Carion significa núcleo. Então, eucariontes são as células que têm um núcleo real, verdadeiro, próprio, seria nossos cromossomos envolvidos por uma membrana
que nós chamamos de carioteca, por isso eucário, e outras organelas envolvidas por membrana, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, né, e aquelas organelas bem clássicas aqui do que a gente vê no ensino médio. Já as procariontes, que são as bactérias, exclusivamente bactérias, elas não têm esse núcleo envolvido por membrana. Praticamente só tem a membrana celular, uma parede celular e o cromossomo dela, que inclusive é circular, ele fica disperso no citosol, diferentemente das eucariontes que são enclausuradas, guardadas no núcleo. Seria basicamente essa a diferença. Graças ao professor Hélio e à professora Cíntia, eu finalmente consegui entender tudo que a célula representa na nossa vida. E ó, esse episódio já está disponível no Futura Play, assim como o nosso último episódio também. Eu vou ficando por aqui, sempre muito curiosa e muito atenta a todos os assuntos da biologia. Mas o nosso encontro tá marcado, viu? Até a próxima!